Meu amigo e minha amiga eleitoralista, hoje a gente vai iniciar uma série que é sobre recomendações de obras, obviamente aqui no campo eleitoralista, né? Essa obra, aí a gente já começa com essa obra, eu até brinco que ela já nasceu clássica, né? Guerras Cognitivas na Arena Eleitoral, né? Inclusive o nome, né? O nome foi bem feliz a utilização desse nome, né? Essa obra que tem essa trinca de peso, né, como autor, que é o Frederico Alvim e o Wolfgang Carvalho, que são dois servidores da Justiça Eleitoral, né, já estão bem acostumados a escrever obras clássicas aí, né, principalmente no campo do registro de candidatura barra elegibilidade e inelegibilidade. E, né, o terceiro autor que dispensa comentários, né, Rodrigo Lopes Ilho, nosso clássico autor do Manual de Direito Eleitoral, né, juntamente lá com outro clássico do José Jairo Gomes. A gente já recomendou alguns livros aqui, mas muito mais livros voltados para no sentido de manual. Hoje eu quero falar especificamente, né, de uma obra mais clássica, né, algo, uma leitura muito mais que nem por isso ela deixa de servir de uma certa forma para a tua prática eleitoral, né? Obviamente que para concurso apenas uma eventual segunda fase, mas para a prática a academia não é desvencilhada da prática, muito embora ela esteja um passo adiante, mas ela não pode ser desvencilhada da prática, obviamente. Tá? Então, é um livro bem interessante, tem um impacto, sobretudo em propaganda eleitoral e uso indevido dos meios de comunicação, então fica aí até o final, que essa é uma obra bem interessante. Bem, a primeira problemática que a gente já observa, e a gente vai entrar num ponto bem, nos pontos específicos de problema, é o objetivo da obra, é o velho e problema clássico da briga entre liberdade de expressão ou o abuso desse direito. Né? Briga no bom sentido, porque trazendo aquela velha história de que não há conflito de interesses, e sim, às vezes um está extravasando em relação ao outro. É um estudo muito mais para o campo lá dos direitos e garantias fundamentais, mas a gente já tem como lição isso, que um direito não é superior ao outro, muito embora no caso da liberdade de expressão, isso é um clássico se você jogar na jurisprudência do TSE ou do mesmo do STF, que a liberdade de expressão ela ocupa uma posição preferencial. Né? Vocês já devem ter visto muitas vezes nas emendas do STF e do TSE de que a liberdade de expressão ela ocupa uma posição muito mais expressiva, muito embora ela não possa se sobrepor a outro direito. Né? No entanto, a gente tem o outro lado, o abuso desse próprio direito. E isso aqui no campo eleitoral se reflete de maneira muito didática. Né? Então, por ocasião da campanha eleitoral, é muito comum que se utilize até uma outra frase clichê, né, de que a crítica ela pode ser muito mais mordaz e ácida do que no dia a dia. Então, uma briga de vizinho tem um tom abaixo em relação a uma disputa num cenário eleitoral, porque os ânimos eles ficam à flor da pele. Né? Outro ponto que a gente vai poder observar, e a gente já vai chegar especificamente na obra, é sobre esse desafio da justiça eleitoral, já que ela detém esse papel de tutela do processo democrático, ou seja, de tutela das eleições, sobre esse objetivo, essa missão de manter a normalidade das eleições, que é um ditame constitucional, lá no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, versus a intervenção mínima, ou seja, que não deixa de ser uma decorrência da liberdade de expressão. Então, a Justiça Eleitoral, sim, deve e pode tutelar o processo eleitoral, já que é uma missão constitucional, e ao mesmo tempo deve se manter nessa intervenção de forma muito pontual, privilegiando aí o destaque da liberdade de expressão. Então o livro traz bastantes apontamentos interessantes sobre, vamos dizer assim, essa dicotomia de tutela e intervenção mínima, mas o campo mais específico que a obra traz para a gente são o uso indevido dos meios de comunicação, a propaganda irregular e o direito de resposta no âmbito das redes sociais. Né? Por isso que o nome foi muito feliz, Guerras Cognitivas, né? Para sair daquele nome de guerras de narrativas, que é um nome mais popular, que seria, traduzindo para o popular, seria mais isso. O que quer dizer a guerra de narrativas? São as guerras de versões, né? E essas guerras de versões, ela traz para a nossa arena eleitoral um impacto, desculpa, deixa eu apagar aqui, um impacto nas representações e no contencioso do uso indevido dos meios de comunicação, a ser apurado lá pela AIGE ou até também
pela AIME, por que não, quando imbricar ali o abuso de poder político e econômico, e sobretudo e com maior frequência ainda na propaganda irregular na internet e no direito de resposta. O direito de resposta, inclusive, é até mais didático, né? Que a gente deve lembrar que uma das causas de pedir do direito de resposta é o fato sabidamente inverídico. Então, é exatamente um desses pontos centrais que o livro traz na sua introdução, é a questão aí da verdade, né? Então, esse livro, né, essa obra, ela tem um impacto muito grande nessas três espécies processuais, barra causa de pedir, com um forte impacto no contencioso eleitoral. Por isso que eu falei para vocês que a obra ela não é dissociada da prática, mesmo porque não teria fundamento a academia estar longe da prática, muito embora se valha, né, de uma robustez teórica introdutória, como não poderia ser diferente. Bem, entrando um pouquinho agora na obra mesmo, a gente pode dividir o objetivo barra problema da obra, e isso obviamente que é uma interpretação do leitor, uma interpretação minha, basicamente nesses 3 pontos, né? A obra ela vai problematizar a questão da comunicação, então ela vai trazer lá na primeira parte todo o histórico da comunicação e a importância para a liberdade democrática, então como que a comunicação e o acesso à informação tem a sua importância para o processo democrático e, por via de consequência, para o processo eleitoral, que é apenas uma das facetas do processo democrático, muito embora seja a faceta mais simbólica e importante, sobretudo num país como o Brasil. Depois ela vai trazer a questão da liberdade, né? A obra vai falar muito sobre essa questão da liberdade. E, por fim, tentando buscar um ponto de equilíbrio aí sobre o controle pela justiça eleitoral, que a gente já falou lá na introdução da normalidade das eleições versus a intervenção mínima. Eu consegui sintetizar, né, entendi que a obra ela é dividida basicamente em 4 partes. Lógico, para você que é advogado, que atua aí na prática eleitoral, o que vai importar para você ali seria... Deixa eu mudar a cor da canetinha aqui. O que vai importar para você seria a parte 4, né, que é do contencioso eleitoral. Mas eu te convido a ler, né, a parte introdutória, porque essa parte introdutória ela vai dar todo um repertório para apontar de que modo a justiça eleitoral passou a atuar nesse contencioso eleitoral. Então, por exemplo, lá no início, a obra já traz o histórico da participação democrática. Então, de que modo houve essa inversão do que se chama muito, né? É um outro clichê que a gente ouve muito, que antigamente a comunicação era de 1 para 1, né? A gente tinha um monopólio dos meios de comunicação, então a gente tinha, trazendo um pouquinho, agora mais recente, né? Óbvio que isso, desde há tempos, haveria ali um monopólio de informação, e isso de uma certa forma poderia prejudicar o processo democrático. Mas se a gente trazer um pouquinho para cá, mais recente, a gente vai ver que as concessões de redes de televisão, por exemplo, fica muito concentrado na mão de poucas pessoas. Então a gente tinha o chamado 1 para 1, né? Ou seja, uma comunicação para uma pessoa e não havia a interação devolutiva aí de comunicação. Depois a gente passou do tal de 1 para muitos, muitos para muitos, e aí uma combinação, uma análise de combinatória, uma rede de complexidade, porque, sobretudo a partir da inauguração das redes sociais e da internet, as pessoas puderam, de uma certa forma, também devolver parte dessa comunicação. Então não ficou mais monopolizado em um meio de comunicação. A história não é bem assim, né? ela não se encerra nisso, mas para efeitos de síntese a gente pode ficar nisso. Tá? Depois a obra vai discutir o que é verdade, né? O que é a verdade, exatamente por conta disso que a obra tem o nome Guerras Cognitivas. A obra não se presta a dizer peremptoriamente o que é verdade, mas a problematizar o que seria a verdade e trazer isso para a arena eleitoral, principalmente considerando aí o direito do candidato, né, de manter a sua imagem. Isso é muito importante para a escolha do eleitor. Depois a obra vai trazer de que modo a desinformação, a popularmente chamada fake news, de que modo ela pode ser engendrada, né? Tirar a contextualização, a tal da mentira deslavada, ou simplesmente mudar um ponto que faz com que se mude o contexto e se chega a um objetivo sofisticado também de desinformar. E por fim,
a obra vai trazer aqui toda a aplicação prática, né, dessa questão teórica, que é muito importante também, vai trazer toda a aplicação prática, desculpa, nas representações eleitorais, sobretudo nas representações de propaganda barra direito de resposta e no uso indevido dos meios de comunicação, né? Analisando inclusive os casos inaugurais sobre o uso indevido dos meios de comunicação nas redes sociais, porque antigamente o TSE tinha um entendimento muito fechado de que o uso indevido dos meios de comunicação lá da AIGE seria apenas para as concessionárias de TV barra rádio. O TSE ampliou esse entendimento, sobretudo lá no caso do Paraná, e entendeu que o uso indevido dos meios de comunicação também pode ser configurado, ainda que a mídia seja uma mídia privada, né? Nesse caso aí, as redes sociais e as mais variadas redes sociais. Então, muito interessante a obra, porque ela faz esse compilado teórico no início e traz a aplicação prática aí nas representações. Então, sobretudo para aqueles candidatos, para quem atua na prática, daqueles candidatos que são alvo, né, geralmente candidatos à reeleição, a obra é muito importante para teses de ataque barra defesa, né, que é quando o candidato está sendo massacrado em rede social, por exemplo. Então a obra é bem importante, né, aquilo que a gente sempre já pontuou aqui, uma obra dificilmente vai ser dissociada de uma realidade, então obra é importante, né, um clássico, já diria que é um clássico, inclusive estou sabendo que está indo já para uma segunda edição, vou ver se eu consigo deixar o link aqui, né? Não estou ganhando nada para isso, apenas fazendo análise mesmo, vou deixar o link aqui da obra para que quem tiver interessado aí adquirir. Tá bom, meus amigos? Bem interessante, prometo que a gente volta aqui ainda no canal com outras obras aí clássicas do direito eleitoral. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, porque toda semana a gente publica aqui vídeos de direito eleitoral, então é muito importante que você se inscreva, porque o YouTube vai te notificar e você não vai ficar por fora de nenhum conteúdo de direito eleitoral, tá bom? Obrigado por chegar até aqui, um forte abraço e até a próxima.